Olá, meus prezados irmãos, estamos começando mais uma live e a temática de hoje é Onde está a minha adoração? É um trabalho bastante diferente e espero que também seja bastante edificante para as nossas vidas. Espero que os irmãos possam se conectar, interagir juntamente com a gente, enquanto que a gente vai trabalhando aqui dentro de diferentes pontos, explorando ao máximo essa temática voltada para a área de música, vamos dizer assim. Olha aí, irmã Nathalie, vou aqui, irmã Nathalie, por gentileza, compartilhe para mim o link no nosso grupo do Jabaquara, já que foi a primeira a entrar aí, porque é um trabalho a menos para mim, por favor. Se o áudio estiver bom, o vídeo estiver bom, faz essa gentileza para mim, porque assim eu já ganho um tempinho aqui, enquanto nós chamamos aqui os nossos convidados ilustres de hoje. Temos celebridades aqui, ok, Nathalie? Temos celebridades que eu quero trazer aqui para o painel e preciso que tenha muita gente conectada para receber esses ilustres convidados. Então, vamos que vamos. Ótimo, Nathalie, muito obrigado. Deixa eu desconectar aqui o Wi-Fi do meu celular para não competir com a minha internet. Ótimo, já recebemos aqui, Nathalie, muito obrigado. Temos aqui, já estou desconectando aqui também, maravilha. E assim não vai ter problema durante a live. Olá, irmã Luciana. Olha aí, irmã Luciana já está conectada também. Será que ela sabe quem são os convidados? Vamos ver. Espera um pouquinho só, minha gente. Deixa eu fazer um último ajuste final aqui. Esses trabalhos sempre têm emoção. Não pense vocês que já se conectaram aqui, não pensa que é fácil, sempre tem os últimos ajustes que a gente precisa fazer a toque de caixa. Às vezes, se nós não fizermos, vai dar problema. Pronto, agora sim. Olá, irmã Silvéria, também já está conectada, muito bem-vinda. Ótimo, já temos aí uma dezena de irmãos conectados, os outros entrarão aos poucos também. Bom, hoje nós vamos trabalhar um painel, como disse, temático, e o tema está aí na tela, onde está a minha adoração. Então, vamos explorar bastante esse assunto dentro da área da música. Então, eu quero desde já aqui chamar os nossos ilustres convidados, vou colocar os dois de uma vez aqui na tela, para que ele possa saudar a todos nós, e assim a gente poder dar sequência ao trabalho. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Vamos lá. Olha quem entrou na tela primeiro e depois, olha aí, entrou também ilustres convidados, irmão Maurício, irmão Kleber, paz do Senhor, como estão vocês? A paz do Senhor, pastor, paz do Senhor Kleber, paz do Senhor, irmãos. O pastor falou celebridades, eu estava procurando que celebridades que era. Deve ser o Kleber, né? Não. O Kleber deve ser a celebridade aí que está falando, porque fiquei procurando aqui do lado, olhando, não sei se era essa planta aqui que estava atrás. Não mesmo. Deus abençoe. Acho que são os dois celebridades aqui. Pode ser para os irmãos, pode ser o pastor, pode ser o irmão Maurício. É um prazer estar aqui com os irmãos e poder cooperar aí nessa live aí com os irmãos. Muito bem, muito obrigado. Nós que agradecemos a companhia de vocês e agradecemos os irmãos que já estão conectados. Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer uma rápida oração. Amém. Claro que é um trabalho bastante informal, não é um trabalho litúrgico, como de um culto oficial, mas eu vou tomar a liberdade de fazer esta oração agora, justamente para pedir a bênção de Deus sobre tudo que nós fomos fazer. Como dizia ontem foi bastante difícil a nossa live, mas é o que eu mencionei e nós sabemos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é uma luta espiritual. Então nós vamos pedir a Deus que nos abençoe, né? E nos dê sabedoria sobre tudo que nós vamos falar, e que o trabalho seja edificante para todos nós, seja bastante edificante, seja de grande aprendizado para todos nós.
certo? Mesmo não sendo um trabalho oficial da igreja, a gente vai orar agora e apresentar a Deus tudo o que nós fomos fazer. Então, você aí que já se conectou, vamos curvar a nossa cabeça e eu farei essa rápida oração. Amado Deus, nós te agradecemos por esse grande privilégio de estar fazendo esse trabalho voltado para a área da música, Senhor, e relacionado à nossa adoração a Ti. Nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dirige em tudo pelo Teu Santo Espírito. E que esse trabalho seja de grande valia para todos nós, que seja edificante, para que a gente possa sempre Te servir melhor. Nós apresentamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, muito obrigado pela companhia de vocês, vocês que já estão aí conectados. Vamos, se possível, e se desejarem compartilhar com alguém, aquilo que eu digo, só colocar aí no próprio comentário, o nome da pessoa, que a pessoa já receberá o convite. Se você clicar aí no item compartilhar, também dará certo, poderá compartilhar pelo WhatsApp. Mas outros irmãos entrarão ao longo do tempo. Hoje é sexta-feira, é um dia bastante concorrido e cansativo, nem todos têm disponibilidade para entrar numa live, né? Geralmente as lives de terça, quarta e quinta são as que têm uma audiência, uma cooperação melhor. Mas quero acreditar que hoje também teremos uma excelente audiência, independentemente da quantidade. Nós estamos preocupados com a qualidade do trabalho e da companhia de todos vocês. Bora lá! Irmão Maurício, irmão Kleber, e eu quero pedir aos irmãos que estão conectados que venham interagir com a gente, para dar uma dinâmica melhor para esse trabalho. A temática é bastante sugestiva, né? Essa temática aqui, ela está dizendo, onde está a minha adoração? Vou passar aqui para o irmão Kleber e para o irmão Maurício fazer as considerações iniciais, né? Quando a gente pensa nessa temática, onde está a minha adoração? Para onde nós queremos levar esse trabalho? Qual o propósito desse trabalho? Enfim, vamos fazer as considerações iniciais aqui. Irmão Maurício, primeiro, por gentileza, fique à vontade. Amém, pastor. A paz do Senhor, aqueles irmãos que, porventura, entraram logo depois que nós começamos a live. Adoração, onde está a minha adoração? Nós estamos num contexto de pandemia. Os nossos cultos até então estão paralisados, né? Os cultos presenciais. Nós temos aquela visão, né, de louvor, de eu vou à casa do Senhor para adorar, eu vou à casa do Senhor para prestar o meu culto. E nesse momento, infelizmente, nós não estamos tendo a oportunidade de estar louvando juntos, em conjunto, coral, orquestra, irmãs, irmãos, e os vários grupos que nós temos de louvor. Porém, a adoração, ela não se resume apenas a gente ir na igreja e adorar. Isso é um aspecto, né, da adoração. A adoração, nós entendemos que a adoração é um ato de se prostrar perante algo. E a nossa adoração a Deus é se prostrar perante Deus, é render a nossa vida, o nosso comportamento diante de Deus, porque a adoração é você se submeter a alguém. E se submeter é você entregar suas vontades a Deus. Então, se nós estamos vivos, se nós estamos respirando com saúde, se Deus está nos dando essa oportunidade, nós podemos estar adorando não só na igreja, que nesse momento, infelizmente, nós temos essa impossibilidade, mas podemos estar louvando em casa, louvando o nosso modo de viver, entoando hinos, treinando, se aperfeiçoando. Podemos fazer todas essas partes nesse momento de pandemia. Às vezes a gente fica, olha, eu estou com saudade de cantar no coral, eu estou com saudade de cantar com as irmãs, de ver os jovens cantar. Sim, dá vontade mesmo, né? Faz um tempo que a gente não tem uma programação normalizada como nós estávamos acostumados. Mas nossa adoração não pode parar aí ou apenas se restringir a esse aspecto. Há muito mais que nós podemos fazer para dar a verdadeira adoração a Deus, que é a nossa adoração como verdadeiros adoradores. Muito bem. Vamos passar agora para o Kleber também, para que ele possa também
nos ajudar aí nessa introdução. É mais um aquecimento, Kleber, né? É algo que a gente vai trabalhar mais informal, mas o que a gente pode pensar dentro da temática? Alguém está vendo aí? Onde está a minha adoração? O que esperar desta live? Pode ser para os irmãos, irmão Maurício, pastor, e todo mundo que assiste a gente aí. Graças a Deus, como o irmão Maurício falou, né, a gente agradece a Deus por estar vivos, né, com saúde, e temos a nossa família ao nosso lado, nos ajudando em tudo. E sentimos, sim, falta de adorar a Deus. Sabe o conceito de igreja, que igreja somos nós, né? E nós podemos louvar em todos os lugares. E nessa pandemia a gente louva em casa, a gente louva com os filhos, participa de uma palavra até com a esposa, particularmente mesmo. Hoje eu estava vendo um vídeo, antes até de começar a live, um pastor do Rio de Janeiro falou que quem não tinha essa convivência antes, né, de estar em família, de reunir, de cantar com os filhos, estão tendo mais dificuldades, né? Então, quem já tinha, então não está tendo essa dificuldade, graças a Deus, né? Mas é isso aí. Muito bem. O ponto é que essa proposta de adoração no lar, o que nós chamávamos, e ainda chamamos, de culto doméstico, né? Com o passar do tempo, infelizmente foi se perdendo em muitas famílias, né? O culto doméstico ele foi se perdendo em muitas famílias, por N fatores, que não vem ao caso agora. Mas, como o Kleber bem disse, agora, né, com esta pandemia, vai, volta, fecha, abre, abre, fecha, enfim, nós não estamos tendo a liberdade de ir e vir como outrora nós tínhamos. Então, o que o Maurício estava dizendo era justamente isso, né? Que mesmo em meio à pandemia, nós precisamos nos preocupar onde está, e eu vou até além, irmão Maurício, onde está e como está a nossa adoração. Então, eu também queria entrar um pouquinho aqui, irmão Maurício, sobre o conceito de adorar, né? O que significa adorar conceitualmente, para os nossos irmãos também entenderem um pouco melhor aqui a temática. O conceito de adoração vem do grego pospineu, né, que quer significar se prostrar. Literalmente, em algumas traduções, beijar, né, alguém, porque em algumas culturas você beijar a mão é um sinal de respeito, sinal de submissão. E no nosso caso, é prostrar. E quando a gente se prostra perante Deus, nós estamos dizendo o seguinte: olha, Deus, o Senhor é superior a mim. O Senhor é superior a mim. O Senhor está acima de todas as coisas e eu estou abaixo, eu me submeto à sua vontade. Esse é o conceito clássico de adoração. Nós trazemos esse conceito de adoração para os louvores, que é uma expressão de adoração. A nossa vida no altar é uma adoração, mas a gente costuma associar bastante a adoração ao louvor comunitário que nós fazemos na igreja, ao louvor que alguém louva sozinho, mas é um louvor individual, mas é um louvor comunitário porque leva a igreja à adoração. Ele está cantando sozinho, né? O irmão está tendo uma oportunidade, mas está levando a igreja à adoração. Então, a adoração tem esse conceito básico: se prostrar, se render, prestar reverência. E quando a gente presta reverência, a gente adora, é um conceito muito amplo, porque reverenciar é você deixar todos os seus interesses de lado para colocar os interesses daquele que você está reverenciando em primeiro lugar. Muito bem. Dentro ainda dessa temática e levando em conta a parte conceitual ainda, eu estou aqui com um dicionário, uma enciclopédia antiga que eu tenho, de Orlando Boyer, e ele traz aqui
uma explicação sobre o que é adoração dentro do que aqui o irmão Maurício está dizendo. E aqui ele coloca, logo nas primeiras linhas aqui, não vou ler tudo, mas a primeira linha diz assim: adoração, culto ou veneração que se presta à divindade, né? Culto ou veneração que se presta à divindade. Sabe, irmão Kleber, irmão Maurício, e vocês que estão aí nos acompanhando, eu, de um tempo para cá, de alguns anos para cá, posso até falar de algumas décadas para cá, eu tenho me prendido bastante às palavras, ao significado das palavras, o que cada palavra representa, o que cada palavra significa, e como que nós devemos aplicar essas palavras em nossa vida. Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi há muito tempo com um pastor meu, que ele dizia, quando eu ia orar, eu começava a falar assim: Senhor, muito obrigado pela minha saúde, pelo meu fôlego de vida, tal. Eu sempre começava dessa forma a minha oração. E ele me explicou: olha, irmão Rogério, não está errado falar muito obrigado. Dentro da língua portuguesa, isso faz parte de uma expressão, né, muito usual. Mas quando a gente está falando com Deus em oração, o muito obrigado não cabe. O muito obrigado é uma relação humana. A relação divina tem que começar com graças te dou, Senhor, e não com muito obrigado. Então, ele começava a explicar essas questões, né? E aí eu fui fixando isso, né? Fui aprendendo e colocando em prática na oração. Mas, como nós estamos falando de adoração, outra coisa que eu aprendi com esse pastor, né, que eu sempre vou citar, pastor Honório Claro Filho, e ele também dizia assim: fulano diz para outro, eu adoro fulano, eu adoro aquela irmã. E ele dizia: não fale isso, não faça isso. Adoração é veneração, né? Adoração é culto. E, de fato, quando as pessoas dizem: eu adoro um artista, eu adoro um atleta, eu adoro, passa a ser um culto de fato, né? Muitas pessoas cultuam essas pessoas famosas. Aqui deu um delay aqui. Então, Kleber, quando a gente pensa em adoração, né, o Maurício acabou de dizer, eu também trouxe aqui um pouco do contexto, né, a adoração, então, nós devemos levar bastante a sério, né? Tudo que a gente faz como adoração, a gente tem que levar bastante a sério, não é, Kleber? Com certeza, pastor. Eu andei pesquisando também, o irmão Maurício falou aí da palavra que vem do grego, né? Mas no latim, o adorar é adorare, né? Ele vem a ser o que esse adorar? É falar com quem, né? A gente fala com Deus, a gente fala com Deus, com Cristo, e através de orações, através dos nossos hinos, através de súplicas e louvores, né? E o que define o ato de adorar é o culto a Deus, né? É o amor profundo, os louvores que nós entoamos a Ele, e eu creio que tudo isso está nesse conceito de adoração, né? Sim, está totalmente relacionado. Mas veja só, irmão Kleber, agora eu vou voltar para ti e depois para o irmão Maurício. Nós servimos ao Senhor com muita alegria, com muito amor, estamos na obra do Senhor, cada um no seu ministério, né? O meu ministério não é da música, eu estudei música, mas não é o meu ministério, né? Mas o de vocês continua sendo, né? Deu aqui um ruído. Mas cada um tem o seu chamado, tem o seu ministério. Volto a dizer, estudei, mas não é, como diz popularmente falando, não é a minha praia. Mas mesmo nós tendo fazendo esse ministério, servindo ao Senhor com alegria, fazendo a obra do Senhor, isso requer excelência. Nós não podemos fazer por fazer. Nós não podemos, por exemplo, tocar um instrumento, que é uma adoração, por tocar, né? Será que hoje as pessoas estão acomodadas
Esquece pandemia, porque pandemia é um ponto fora da curva. Mas será que isso também não gera uma acomodação para oferecer o raso para o Senhor? Será que há oportunidade de melhorar dentro do que nós estamos oferecendo ao Senhor, irmão Kleber? Há espaço para melhorar? Pastor, eu creio que há, assim, desde o momento que a gente se propõe a fazer algo para Deus, falando de mim, eu tenho o tempo que eu faço de estudo, né? Porque a gente que é músico tem que estar todo o tempo estudando, buscando aperfeiçoamento e não só na parte de instrumentos, mas na parte de canto também. O irmão Maurício vai falar depois, mas a gente busca a Deus, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. É que nem eu estava falando para o irmão Maurício, onde eu congregava, que eu congreguei há muito tempo na Zona Leste, né, que morava em Itaquera e congregava na igreja de Sapopemba, ali no Primavera. Então, eu aprendi muito com os músicos dali, porque eram, eu acho que a gente vai entrar nesse tema depois, de graça receber, de graça dar. Então, era um pessoal, assim, que eles passavam a música de uma forma mais simples do que as escolas de fora, se bem que hoje mudou muita coisa, a gente vai falar depois disso também, mas, assim, era com amor, era voluntário, e, assim, a gente sempre deu ouvidos a eles, né, e aprendeu, assim, de forma de graça, né, que Deus fala na palavra, né, receber de graça dar. E com certeza, hoje, com essa pandemia aí, a gente, algumas pessoas, eu estava vendo esse vídeo que esse pastor estava falando, até a respeito disso, que eu vou ser repetitivo, mas só para concluir aqui, que muitas pessoas não estão dando, estão desesperadas até, porque elas não tinham, não vinham com esse hábito lá atrás, né, de cultuar com a família, de cantar com os filhos. Então, é o que o senhor falou, muita coisa disso se perdeu. Mas graças a Deus que ainda a gente, como pai de família, como a Lília, mãe de família, a gente instrui as crianças, tá com elas ali. Às vezes a Lília tem o teclado dela aqui, eu tenho a minha bateria, então cada um senta no instrumento, a gente tenta ali passar o máximo que a gente sabe, mas criança, hora quer, hora não quer, hora quer mais bagunçar, né? Mas tudo que a gente passa assim, a gente acha que elas não estão aprendendo, mas lá na frente que a gente vai ver. É uma sementinha que está sendo plantada, né? É uma sementinha. O que a gente pode complementar aqui, irmão Maurício, dentro desse aspecto? Estamos rasos, ou será que a gente tem espaço para melhorar? Sempre há espaço para melhorar, sempre, sempre. O trabalho do músico é um trabalho que não tem chegada. Você sempre pode melhorar alguma coisa, tanto o músico quanto o cantor, mesmo aquele que não canta, que de repente não se sinta um cantor, mas todos nós somos cantores, porque todos nós temos voz, exceto se alguém tiver algum problema, mas todos nós temos esse aparelho, né, esse instrumento que Deus nos deu de graça, que é a nossa voz. Sempre há espaço para melhorar. Uma vez eu estava na formatura de um amigo nosso, um irmão nosso que tinha terminado a faculdade de música, ele falava, olha, o músico é uma carreira muito longa, que a pessoa aprende lá desde criança e termina a fase adulta e ele ainda continua aprendendo. Então, há espaço para melhorar. E aí vem a questão, que é uma pergunta que eu sempre me faço, por que eu canto? Por que eu louvo? Por que eu participo de tal grupo? Eu participo do coral, participo da orquestra? Por que eu faço isso? Se eu faço isso para Deus, que é um Deus soberano, que enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, por nossos pecados, por que eu sempre não vou tentar melhorar, dar o meu louvor cada vez melhor? Eu acho que esse sentimento é que tem que nos guiar. Se Deus é um Deus glorioso, eu vou oferecer o meu melhor. O meu melhor hoje pode ser aqui, mas amanhã pode ser aqui, depois de amanhã pode ser aqui. E assim nós vamos sempre trabalhando e melhorando o nosso louvor a Deus. Há espaço, sim,
para melhorar. É assim que eu creio que nós podemos cada vez mais atingir níveis maiores para obter uma excelência cada vez melhor, porque Deus merece essa excelência em nossas vidas. Perfeito. Eu vou, para eu não esquecer, eu vou provocar vocês, até para vocês irem pensando aí, porque não estava no script. Eu quero falar sobre a música e as crianças. Qual a importância da música para as crianças? Porque, inclusive, tem a questão, a música, ela contribui, ela estimula, ela ajuda a criança na escola secular, em outras matérias, etc. e tal. Mas antes de, fica com essa pergunta aí para vocês responderem, mas eu só quero trazer também uma informação para vocês, que dentro do ministério, que pela misericórdia de Deus eu estou servindo, né, que é o da palavra, obviamente, para cada hora de mensagem que eu preciso entregar, eu preciso pelo menos 10 horas de preparo para poder deixar ela no ponto certo para entregar. Pensando que a mensagem, ela não é só a parte textual da Bíblia, não é só o escrito da Bíblia, que, sem dúvida, é fundamental, mas tem toda a parte que está oculta, que é aquela comunhão, o tempero que eu digo, né? Você preparar a mensagem tem que ter um tempero. E o tempero demanda tempo, né? Para você preparar a mensagem para entregar. E o que acontece? Muitos pastores, infelizmente, isso quem fala é o nosso próprio pastor presidente, muitos obreiros, independentemente da função, travou um pouco aqui, deixa eu pausar a minha fala. Pausar porque aí ele não dá problema. Independentemente de ser diácono, presbítero, evangelista ou pastor, eu não vou ter oportunidade, eu não vou preparar. Aí quando tem, não está preparado para falar, porque não teve o tempo de preparação. Então, eu quero acreditar que é muito importante para vocês, músicos, né, a perseverança no ensaiar, não só o ensaio grupal, mas o ensaio a sós, de estar ali com o seu instrumento em casa, né, tentando e testando novas notas, novos naipes, enfim. Então, isso demanda tempo. O que eu quero dizer é que demanda tempo para você chegar no nível que o louvor vai requerer. Não sei se eu me fiz entender, fazendo esse paralelo aqui entre o tempo que eu preciso para entregar uma mensagem. Irmão Maurício. Então, pastor, tem um paralelo muito grande com o louvor também. Eu costumo falar que a parte mais fácil do regente é mexer as mãozinhas lá na frente. Essa é a parte mais fácil. O pessoal às vezes acha, o regente está regendo, aquela coisa. Não, essa é a parte mais fácil. A parte mais trabalhosa é o ensaio, porque é passar uma voz, é treinar aquela voz, é conhecer o hino. E tem um outro aspecto que me preocupa, que o pastor estava falando, estava lembrando, o tempero. O tempero. E o louvor também tem um tempero. Porque, por exemplo, se eu pegar um hino, o Esperança, que a gente costuma cantar, ó minha alma, às vezes eu vejo por aí, umas pessoas cantando, e cantando daquela forma, ó minha alma, eu fico pensando, gente, mas qual é a verdade que essa pessoa está transmitindo através do seu canto? O que ela está transmitindo? E isso eu tenho uma analogia muito grande com o tempero que o senhor estava falando da palavra. Que verdade eu estou falando? Eu estou falando para minha alma esperar em Deus. Ó minha alma, ó minha alma. Eu estou passando a minha verdade, a minha fé para um cântico que vai passar para outro ouvir. Então, às vezes eu falo muito isso com o coro, falo isso comigo mesmo. Coloca aquele texto no seu canto, coloca aquele texto no seu cantar, para que aquele que ouça se convença daquela palavra pelo seu testemunho, pelo que você está falando.
Se eu estou falando para a minha alma esperar em Deus, eu devo estar preocupado. Então, eu tenho que demonstrar essa confiança que eu estou falando para a minha alma. Então, o pastor falou da analogia, eu lembrei dessa analogia que nós também temos no canto. Cantar uma verdade bíblica, expressando essa verdade bíblica, né? Eu não posso cantar um hino desse sem nenhuma expressão. Eu tenho que trazer esse tempero leva tempo, porque eu preciso interiorizar não só a parte técnica, mas interiorizar o texto que está sendo ali do hino, o texto bíblico que está ali. Então, às vezes a gente tem hinos que, às vezes a gente se pega cantando e depois olha, poxa, mas o texto falava isso, eu nem percebi. É porque ainda houve um problema, eu ainda não interiorizei aquele hino. Isso é muito importante. E na cozinha instrumental também tem esse tempero, Kleber? Tem sim, pastor, tem sim. E assim, a gente ouvia muito dizer, né, que antes de tocar, você tem que ser tocado. Então, assim, eu sempre que ia tocar até hoje, né, a gente ora pedindo a direção de Deus aí para que a gente realmente seja tocado e possa tocar outras vidas, né? Vinha falando com o irmão Maurício agora que quando eu era dessa igreja do Primavera, eu pude presenciar não só uma nem duas vezes, mas algumas vezes que a gente estava ensaiando na igreja e com o tocar do instrumento, algumas almas entrarem na igreja pedindo salvação, pedindo oração, e aí a gente parava tudo e estendia as mãos ali, orava, e graças a Deus, Deus se fazia presente e com certeza ganhávamos almas para Cristo, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que estar, a gente cozinha, que eu falo agora, tem que estar sempre atentos, né? Porque a gente está ali mais ou menos na linha de frente, né? Então, assim, é o que o senhor falou. O músico hoje, mundano, ele treina de 6 a 8 horas por dia. Então, assim, e a gente, muitas das vezes, quer arrumar desculpa para, vou separar 1 hora ali e tal, para tocar, entendeu? Então, eu tenho, assim, é o que o senhor falou, né? Os nossos horários hoje são meio complicados, tal, até por causa da pandemia. Muitos estão trabalhando em casa, eu estou trabalhando normal, mas assim que eu tenho tempo de chegar em casa, eu falo para ele, eu vou lá para o meu canto, ela já sabe que eu vou estudar, que eu vou tirar um tempo ali, que vou me aperfeiçoar, né? Tanto na parte ali de bateria, como o trompete, pego um método, pego algumas músicas, alguns hinos na harpa, então a gente vai atrás de querer se aperfeiçoar, né? Exatamente. Não é porque nós fazemos um trabalho a Deus, um trabalho voluntário, que nós devemos ser superficiais, de forma nenhuma. Eu acredito que a gente precisa sempre buscar em Deus a unção, né? Que essa é a expressão aqui desse preparo, né? Buscar em Deus a unção, a graça, para ser tocado primeiro, como o Kleber está falando, e depois tocar ou cantar. Mas vamos lá, eu quero perguntar aqui para os nossos irmãos aí que estão nos acompanhando, o que significa adoração para vocês também? Né? O que representa a adoração para cada um de vocês? Interaja com a gente, se tiver alguma pergunta aí também, a gente passa aqui para os universitários, porque eu só estou moderando aqui. Então, eles que se virem para responder. Mas olha só, tem aqui, deixa eu colocar aqui na tela, olha o que a irmã Nathalie escreveu. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela, só um segundinho. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Ela lembra de uma palavra do irmão Maurício falando sobre afinação. Temos que estar afinados com Deus, né? Precisamos ter, de fato, essa afinação. Não é isso, irmão Maurício? Amém. Precisamos ter essa afinação, é muito importante. A adoração, ela vem do interior. A vida tem que estar com Deus, senão não está afinado. Tem até um hino que fala sobre a afinação das cordas do coração, um hino
da harpa, eu não me lembro o nome, mas é um hino muito bonito também que fala sobre isso. Exato. Não sei por que travou a minha imagem. Não era para ter travado, porque está tudo sob controle aqui. Depois o irmão Rafael coloca aqui, devemos louvar com as nossas... Voltou aqui, travou só a minha imagem aqui. Tá difícil essa internet aqui. Devemos louvar com as nossas vozes, instrumentos e o principal, com as nossas almas. Exato, exato. Aqui eu gostei dessa expressão, porque, inclusive, na obra do Senhor, cantar por cantar não vale. Pregar por pregar não vale. Para o Senhor, a gente tem que fazer com a alma. Né? Tem que ser com a alma. Mas, vamos lá. Depois eu coloco aqui outros comentários dos irmãos. Eu só não quero esquecer da questão das crianças. Né? A importância da música, quer seja instrumental ou, né, da própria voz, irmão Kleber, para as crianças, isso de fato traz benefício, irmão Kleber, para as crianças, aprender música desde cedo? Ô, pastor, eu creio que traz, sim, porque a criança, ela é muito curiosa, né? Então, a criança, ali, ela acaba, muitas das vezes, eu via muito isso na outra igreja, crianças se interessando pela bateria, pelo som que faz, né? Pelo barulho que faz, mas é legal porque, assim, a gente ouve falar desde pequeno que a música, ela estimula a criatividade, né? A divisão rítmica também e a coordenação dos movimentos, né? Então, assim, a gente vê que isso faz a diferença muito na vida das crianças, né? Então, seja tocar um instrumento de percussão ou um instrumento de sopro, com certeza traz um benefício aí, tanto na criatividade, né? Como na importância aí da divisão rítmica, né, da música em si, e ajuda aí nos movimentos de coordenação também, né? O Maurício pode falar um pouco mais aí disso. Diga aí, Maurício, diga aí. Não, o irmão Kleber falou praticamente tudo, né? Realmente, o aprendizado de música para criança envolve questão motora, envolve a questão auditiva. No caso, se aprender canto também, a questão de entoar o som, afinação. Uma criança que começa desde cedo aprendendo música, ela, além de ela aprender algumas atitudes como disciplina, que o músico ele tem que ter disciplina, trabalho em conjunto, você saber a hora que você vai fazer um solo e a hora que você vai estar ali apenas acompanhando, ou seja, a hora de você ter uma maior proeminência, né? Não vou falar, parecer que é um tema pode levar a outra interpretação. Um momento que você vai estar em maior evidência, um momento que você vai estar ali acompanhando uma outra voz. Essas atitudes vão ser grandes ganhos para uma criança e outra. Quando virar adulto, ele não vai ouvir qualquer coisa. Uma criança que aprende desde cedo, é musicalizada desde cedo, quando ela chegar à fase adulta, ela vai ter um ouvido que vai requerer uma qualidade maior. E aí, que é um sonho nosso, é você ter uma geração que desde criança aprenda a música, quando chegar a ser adulto vai fazer um trabalho muito melhor, porque já foi habituado a ouvir uma boa música. Os ganhos são enormes para a vida da criança e para a vida da igreja também. Sem dúvida. Olha, eu estou lendo aqui, a irmã Marilei colocou aqui, olha, adoração significa comunhão com Deus, perfeitamente, comunhão com Deus, plena comunhão com Deus. De novo, ou tem comunhão ou não tem, né? Ou tem ou não tem. Nós não podemos ser superficiais. Nós precisamos primar pela excelência. Depois aqui, o irmão Rafael está perguntando aqui, ó, o que vocês acham de cantores evangélicos que usam músicos do mundo para tocar, e também ao contrário? Bom, aqui eu já vou lhe responder, irmão Rafael. Nós não podemos, em hipótese alguma, misturar as coisas. A adoração deve ser algo sagrado,
né? Estamos falando que adoração é veneração. Então, quando nós estamos cultuando ao Senhor, especialmente, né, fazendo o nosso culto em casa ou na igreja, que se aplica mais aqui à sua pergunta, nós precisamos ser um instrumento consagrado nas mãos de Deus. Da mesma forma, para simplificar, um instrumento, quer seja uma guitarra, que foi consagrada a Deus, ela deve ser utilizada única e exclusivamente para a adoração a Deus. Isso vale para qualquer instrumento físico ou nós como instrumentos nas mãos de Deus também. Ou eu adoro a Deus ou eu não adoro a Deus. Né? Então, não devemos ter essa mistura em hipótese alguma. Não posso misturar o sagrado com o profano. Isso é bíblico. Então, a pergunta é muito pertinente aqui para esclarecer. A irmã M coloca aqui: adoração, ao meu ver, é o que glorifica as obras e a pessoa de Deus. E música é um canal, mas não é o fim em si. Isso aqui é uma consideração aqui da irmã M. E depois aqui tem a irmã Iris. Hino 342 da harpa cristã. As cordas do coração, né? Exato. Aqui fala da estrofe, o coro do meu coração, vibram as cordas afinadas para o mestre louvar. Perfeitamente. Aqui, depois, deixa eu ver se tem outros comentários aqui. Irmão Ranilson, estou muito feliz em participar dos cultos. Jesus vai nos proteger e abençoar. Isso aí, irmão Ranilson. Muito bem. A irmã Iris colocou aqui, ó, não dá para beber da fonte da água doce e da água salgada ao mesmo tempo. Muito bem. Muito bem. Vamos adiante aqui, então. Então, vocês acabaram de dizer... Eita, alguma coisa caiu aí. Deixa eu colocar no mudo. Estou ouvindo aqui, irmão Kleber. Se cair, reconecta de novo, tá? Que aí pode ser a conexão. Espera só um pouquinho, que já... Espera só um minutinho, que já vai voltar o link aqui. Eu acho que também a minha internet está bem instável. Muito bem. Em casa, os irmãos estão conseguindo acompanhar, apesar desse última travada agora. Acho que o pastor teve algum problema técnico, não está acho que sim. aparecendo a sua imagem. Guardar um pouquinho, meus irmãos, só para verificar se o pastor consegue entrar novamente. A tecnologia, de vez em quando, nos pega essas peças, né? Nem sempre o sinal está Por favor. perfeito.
Vai ser a irmã Iris, que é realmente o hino 342, As Cordas do Coração. Esse hino mesmo. O meu coração vibram as cordas. Acho que enquanto o pastor não chega, a gente poderia falar, né, Maurício? Dar Sim, seguimento sim. aí. Vamos dar seguimento. Nós podemos dar seguimento. Nós aqui, irmãos, enquanto o pastor vai chegando, nós estamos falando sobre adoração nesse momento da pandemia. E o contraponto que nós estamos falando é sobre a questão de nós, nesse momento, não podemos estar louvando a Deus na igreja, com os irmãos, mas nós podemos desenvolver várias tarefas, várias atividades que também são adoração e que podem preparar para um momento posterior de retorno às atividades presenciais, né? O irmão Kleber estava falando muito bem sobre o desenvolvimento, o treino que ele tem feito, em desenvolver a sua técnica no instrumento que ele toca, na bateria, na aprendizagem. E eu acho que é uma responsabilidade de todos aqueles que louvam a Deus cada vez mais melhorar, desenvolver cada vez mais a sua técnica, né, musical, o conhecimento do instrumento, isso é importante, mas também procurar ter uma aproximação maior com Deus, porque a adoração, ela é algo profundo, como nós vimos aqui vários comentários dos irmãos, a adoração é algo profundo. A irmã Nata lembrou bem aquela frase, né, devemos estar afinados com Deus, verdade. Se nós observarmos um instrumento do outro, quando ele está desafinado, a pessoa às vezes não precisa conhecer muita música, ou quando o coral, de repente, uma voz não encaixou com outra, a gente não precisa realmente conhecer de música, saber que ali tá era uma terça e caiu uma segunda. Nós não precisamos saber isso. Nós observamos que está desafinado. Então, nós devemos estar afinados com Deus. E a adoração, ela é necessária nesse ponto. Mas aí eu gostaria de passar para o irmão Kleber, né? A gente estava falando. Irmão Kleber, nesse momento de pandemia, o que o irmão sugere aí de novas formas de louvar, de adorar? Algo que o músico pode fazer nesse momento que não está tocando seu instrumento, ou o cantor não está, de repente, cantando no coral ou no grupo das irmãs, em qualquer grupo. O que podemos fazer, né? Vou passar essa pergunta para o irmão, nesse momento de pandemia. Eu acho que hoje a gente está vivendo numa época diferente, né? E muita coisa mudou, né? Mas a gente sabe e vê até algumas igrejas fazendo algumas lives, cantando com grupos, cada um na sua casa. Eu já fiz isso com o pessoal de onde eu congregava no Primavera. A gente gravou todos tocando individualmente e depois fizemos um vídeo único de todos tocando o hino da harpa, né? Então seria um vídeo tocado, né? Mas eu já vi de corais também, seria até uma boa, mais para frente, a gente poder fazer isso com a igreja. Eu sei que deve estar nos seus projetos, nos projetos do Jorginho aí. Eu creio que Deus vai nos ajudar aí. E acho que agora é assim, né? A gente tem que aproveitar essa parte de internet, que é o que o pessoal mais jovem está acostumado, né? E a gente dá continuidade nisso nas lives, né? E estar tocando com uns amigos, estar tocando com a esposa, ou cantar um hino, aqueles irmãos que têm facilidade de pegar um teclado, a esposa que canta, tal. Acho interessante, sim. É válido, né? O irmão Rafael está falando aí, ó, cantem aí. Vou passar essa proposta para o Kleber, fazer o tenor, né? Ele é uma voz tenor, é sempre mais alto. Meu Deus do céu. Tem um maior poder, assim. Eu, como eu sou o baixo, né? O baixo faz aquela coisa, arroz com feijão. Não é bem isso, né? As vozes do coral, elas têm, cada uma tem sua utilidade, né? Era um dos temas que nós estávamos falando aqui com o pastor, infelizmente o pastor teve esse problema, sobre comparar, né, a questão das vozes do coral com os trabalhos da igreja, né? O coral, normalmente, o coral
ocidental, como a gente está acostumado, é um coral de 4 vozes, né? Você vai ter a voz soprano, que é a voz feminina, mais alta, né? Mais aguda. Normalmente é uma voz que leva o canto, né? Tem essa função, normalmente, de levar o canto. Não é em todos os hinos, mas na maior parte ela leva o canto. Ela é uma voz mais proeminente, né? Todo mundo olha o soprano e já conhece, né? Um soprano ali fazendo um agudo, e aquilo. É uma voz importante, porém, o soprano cantando sozinho, ele fica bonito, mas perde toda uma beleza que poderia ter com outras vozes. O contralto é uma voz um pouco mais grave, é uma voz feminina, um pouco mais grave, né? É uma voz que normalmente acompanha o soprano, pode fazer solo. Eu, particularmente, eu gosto muito de vozes contralto fazendo solos, porque são vozes doces, né? São vozes, assim, um pouco mais doces quando sobem. Tem aquele grave, mas quando elas sobem, elas normalmente são mais doces que o soprano. O soprano, normalmente, é mais forte, é mais penetrante. O tenor, com a voz masculina, mais aguda também, uma voz de solos. Normalmente, nas óperas, o tenor é o herói, né? E o baixo, normalmente, é o vilão. Mas não é por causa disso, é porque a voz do baixo, normalmente, é uma voz mais pesada. Mas isso é na ópera. Em nós, na igreja, né? Cada um tem sua função, né? Os louvores, eles têm cada um sua função, cada um eles têm a sua posição, conforme as vozes do coral. O coral, para ele cantar bem, as 4 vozes têm que estar se entendendo, tem que estar no mesmo ritmo, na mesma dinâmica. Às vezes, uma voz não é o momento dela estar mais proeminente, porque outra voz está fazendo solo, ela deve fazer um acompanhamento. E assim nós somos na vida, na igreja, na vida nos louvores. Às vezes, nós temos funções que tem que estar numa proeminência maior num determinado momento. E em determinados momentos, a gente tem que estar dando suporte a outras pessoas que estão fazendo determinadas funções. Eu gosto muito do trabalho de coral de orquestra porque ele ensina, né, essa questão, momentos que eu vou subir, aumentar o volume do meu instrumento, momentos que eu vou diminuir. Então, esse trabalho entre as vozes do coral ajuda muito na nossa concepção de igreja, saber qual é a sua função, qual é a minha função, o que eu devo fazer a cada momento, né? O irmão Kleber pode complementar nessa questão do coral, das vozes, das orquestras. O irmão Kleber, que conhece bem a bateria, sabe o momento que a bateria é proeminente, aquele momento que a bateria faz aquele acompanhamento. O irmão Kleber é mestre no assunto, ele vai colaborar conosco nesse assunto. Tem tudo um porém, né? A gente sabe que hoje, para louvar, a gente tem que ter ali tudo uma dinâmica entre os músicos, entre a cozinha, por exemplo, o que a gente tem visto nesses últimos dias de pandemia e até em lives, na última live que a gente teve muito elogio, e a gente também nos elogiamos entre nós, né? Porque a gente tomou um tempo nosso da semana para fazer algo ficar bom, para ser apresentado tanto na live quanto para Deus, né? A gente sempre dá o nosso melhor para Deus. Então, muitas das vezes isso não estava saindo bem, né? E graças a Deus, nesse domingo, quando a gente foi apresentar a live lá, graças a Deus, eu creio que Deus recebeu o nosso louvor e, assim, a live ficou muito boa, as pessoas falaram muito bem, né, dos instrumentos tocados, dos hinos louvados e graças a Deus isso a gente pôde mostrar para algumas pessoas que é possível, né? Então, se a gente estiver em acordo uns com os outros de fazer o melhor para Deus, eu creio que tudo vai sair perfeitamente aí, porque Deus merece o nosso melhor. O irmão Rafael está passando aqui uma mensagem aqui no grupo, aqui no Face. Irmão Maurício, o senhor poderia fazer um projeto desse? Nós estamos trabalhando, irmão Rafael, coral, estamos trabalhando. Já começamos um projeto, passamos as vozes para os irmãos e logo nós vamos ter novidades, se assim Deus permitir.
é importante nós diversificarmos o trabalho de adoração, que a rede social é um ambiente muito interessante para a propagação do evangelho. Nós estamos aprendendo a trabalhar com esse mundo, né? Porque esse mundo a gente pode passar o evangelho de uma forma, não que seja sutil, mas de uma forma eficiente. Uma vez eu participei de um coral virtual, e até pessoas que não eram crentes ouviram aquele louvor e até choraram, falaram, olha, eu chorei com esse louvor. E a música, ela tem essa capacidade de trazer, né, como a irmã Amy falou, criar um clima para adoração. Não é o meio, né? A música em si, puramente, não é o meio. Não é o fim, né? Não é apenas o fim. Mas é um meio que leva as pessoas à adoração. A música é extremamente importante, e aí cai a nossa responsabilidade, né, como músicos e cantores, de trazer sempre a Deus o melhor louvor possível. E o melhor louvor possível, eu tenho um maestro que uma vez me falou uma coisa, Maurício, o problema não é eu chegar numa igreja e ouvir os irmãos cantando daquela forma simples. Isso não é problema, os irmãos conseguiram aquilo. O que mais me preocupa é eu voltar daqui a 10 anos e continuar da mesma forma. Significa que não houve uma evolução. E nós, como músicos, cantores, sempre temos que estar procurando essa evolução a cada dia. Pouco a pouco, o irmão pode estudar de um método, ouvir um hino, aprender um novo hino da harpa. Nossa harpa tem 640 hinos. Nós não louvamos nem, sei lá, 30%, 40%. Cada irmão, se quiser, assim, tiver uma disponibilidade, pode aprender um hino e quando a gente voltar para os cultos presenciais, apresentar um hino novo. Olha, irmão, eu aprendi esse hino, eu quero louvar um dia numa oportunidade. E todos nós vamos aprender um hino novo e vamos ser edificados com isso, com aquele louvor. Irmão Clever, tem uma pergunta para você, assim, estamos chegando perto do horário, uma pergunta assim fora um pouco do script, mas nós temos um hinário, a harpa cristã. O que o irmão acha hoje de alguns movimentos que às vezes deixam a harpa de lado, acham que é uma coisa ultrapassada, né? Às vezes ignoram. O que o irmão acha desse aspecto da nossa harpa cristã? Eu sou suspeito em falar porque eu gosto muito dos hinos da harpa, né? Então, assim, a gente foi criado meio que lá atrás, voltando no começo, né? A gente foi criado sempre na Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus sempre, desde lá de trás, acompanha a harpa. E fomos crescendo gostando dos hinos, né? Porque tem hinos belíssimos e bem executados. A gente tem visto que o pessoal tem deixado muito de lado, né? Dando, às vezes, mais vazão aos louvores, que muitas das vezes as pessoas não vão atrás do real significado das palavras, e aí colocam um hino lá e a gente vai cantar, e muitas das vezes esses hinos atrapalham aí na hora da adoração, colocando até em dúvida, né, algumas coisas. O pastor Chico de Bom. Pastor, mil perdões a gente ter continuado sem o senhor, mas... Não estava no script, mas, na verdade, isso faz parte de preparar discípulo. Você bota na fogueira e sai. Só Deus mesmo, só Deus para nos amparar nesses momentos. Me perdoe, meus irmãos, aqui meu computador não está aguentando mais, não. Ele não vai suportar, está bem obsoleto, mas siga aí que eu pego a sequência do nosso trabalho aqui. Vamos adiante, que aí eu vou, para eu não perder também a sequência que vocês já deram. Não, nós estávamos comentando agora, professor, nós fizemos um comentário sobre a harpa cristã, né? Eu tinha feito uma pergunta para o Kleber sobre alguns que às vezes deixam a harpa de lado, ou acham que é obsoleto, né? E o irmão Kleber estava comentando que ele gosta muito da harpa, né, dos hinos da harpa, cresceu. O nosso cenário, eu considero que nós devemos valorizar. Valorizar não significa ser exclusivo. Não, vamos cantar só hinos da harpa. Não é isso.
mas devemos valorizar os hinos da harpa, porque são hinos que fazem parte da nossa história, né? A nossa harpa cristã, ela foi criada para nós que professamos a fé pentecostal. Até então, a Assembleia de Deus usava os salmos e hinos, que era um inário de igrejas tradicionais. E aí veio o inário pentecostal, né? E nós devemos valorizar tanto os hinos, né? E analisar suas letras, que são criações de homens de Deus, selecionados por homens de Deus, que estão aí para o nosso uso, né? Para o nosso uso na nossa liturgia da igreja. Pastor, é isso que nós estamos falando, pastor, nesse momento? É exatamente a questão da inspiração, né? Os louvores que nós temos no nosso inário são, na sua grande maioria, para não falar na sua totalidade, não digo na sua totalidade, porque tem alguns louvores que a letra não estão em conformidade com o que a Bíblia ensina em algumas questões específicas, né? Mas são hinos extremamente inspirados por Deus e devemos, sim, valorizar. E aí eu volto à questão da adoração dentro da unção. Não basta eu louvar a Deus com o hino da harpa, porque foi inspirado por Deus, Deus usou o cantor X, né, o irmão X, Y, muitos hinos, por exemplo, foi o pastor Paulo Levas Macalão, etc. e tal, mas quem canta, quem louva, precisa usar, né, e receber a unção de Deus para que o louvor, como diz o Kleber há poucos minutos, né, toque primeiro em quem está louvando. Toque primeiro em quem está louvando. E, consequentemente, passe para quem está ouvindo. Então, os hinos da harpa cristã são fundamentais. Comentando, né, pastor, a respeito dos hinos aí da harpa, eu sou suspeito em falar novamente que eu gosto muito e a gente foi criado, né, nesse âmbito de hinos da harpa. E assim, como eu falei para o senhor, ao tocar muitos os hinos da harpa em nossa igreja, a gente alcançamos outras pessoas que estavam passando na rua, que estavam passando na rua de trás. Então, assim, o Espírito Santo, ele penetra no coração da pessoa ali, vai em forma de música nos ouvidos dessas pessoas e às vezes até convence a pessoa de fazer uma loucura, ou de tirar a própria vida. Isso aconteceu algumas vezes e nós somos gratos porque muitas das vezes a gente acha que não é capaz, mas Deus usa a gente nos nossos instrumentos e com certeza alcançamos essas vidas também. Alguns cuidados que a gente tem que ter em relação às letras, né? Quer seja da harpa ou não. Mas da harpa, por exemplo, sempre falo aqui em casa, um dia também devo falar, na igreja aqui no Jabaquara eu não tive tempo, né? Nós estamos aí no segundo mês com vocês, mas praticamente ficamos só 20 dias aí, 20, 25 dias com cultos presenciais, o resto no remoto, né? Mas se eu pegar, por exemplo, o hino 491 da harpa cristã, o autor é desconhecido, né? Mas ele traz uma letra que requer um ajuste. Por exemplo, se eu pegar uma estrofe aqui, ou até o coro, ele está dizendo, eu vou pegar aqui a terceira estrofe desse hino, terceira e quarta. Ó paralítico, queres andar? No sangue há poder. Sim, há poder. A quinta estrofe. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder. Sim, há poder. Na verdade, não é no sangue. Na verdade, é no nome de Jesus, não no sangue. O sangue de Cristo purifica o pecado. Mas quem cura não é o sangue, é o nome. Então, é um pequeno ajuste que precisa ser feito, mas qualquer dia que eu ouvir esse louvor sendo cantado e tocado, seguramente eu farei uma observação em tempo. Da mesma forma,
tem mais uns 2 ou 3 louvores também da harpa que precisam de pequenos cuidados, porque, na verdade, o escrito, quando foi feito a letra, né, não é que a pessoa não sabia, mas foi a forma, foi o sentimento. Tem até a parte aqui dentro da música, né, tem a rima que talvez o autor pode ter considerado. Sim. Né? Mas são questões que a letra é fundamental observar. O trabalho da harpa é um trabalho que deve ser constante, de revisão constante. Existem alguns ministérios que já estão revisando os seus inários, né, justamente por causa desses conteúdos, né, que podem existir, que na época talvez passou despercebido, mas hoje já tem uma clareza melhor desses conteúdos, né? E é um trabalho que precisa também ser revisto. A nossa harpa é um pouco antiga, né? Tem hinos que estão aí já fazem quase um século, né? E carece de uma revisão, alguns pontos, né? Mas, enfim, nós só entramos nisso porque a harpa, sem dúvida, é um inário extremamente inspirado por Deus, e quando nós fazemos uso dela, especialmente nos hinos congregacionais, precisam sim ser valorizados, né? E quando louvar com unção. Quem vai tocar, toque com unção, né? E aí entra a questão de afinação, enfim, servir a Deus com excelência. Essa é a mensagem, né? Quando vocês falavam, antes de eu cair aqui na live, eu me lembrei de um ponto, né? Que, por exemplo, no coral, nós temos aí diferentes vozes que formam o coro, como também na cozinha instrumental tem diferentes instrumentos que compõem, né, a música. E isso tem uma ligação extrema bíblica com a questão do corpo de Cristo, né, da unidade, a importância da unidade, porque um coral que não está no mesmo compasso não dá para escutar, né, irmão Maurício? Fora do compasso. Sim. Não dá, né? Sim, nós tivemos feito esse comentário enquanto o senhor teve o problema, né? Eu tinha comentado sobre os tipos de vozes, né? Que do coral, cada voz tinha um sentido. E, de fato, um grupo coral não tem como você cantar fora de compasso, cada voz seguindo um caminho. E, além do mais, eu iria um pouco até mais longe. Não só a questão do compasso, a questão do volume também. Imagina que a voz que está naquele momento passando a mensagem é o soprano, e aí o tenor resolve cantar mais alto que o soprano. Encobre a voz do soprano, que em tese deveria estar transmitindo a mensagem principal ali, no caso, a mensagem do canto, e o tenor reforçando essa mensagem. Então, isso tem uma relação direta com o corpo de Cristo. Cada um de nós temos uma função, e todos são importantes. Às vezes você tem uma voz, o baixo normalmente tem essa visão, o baixo é uma voz que fica lá no fundo, não é importante. Mas tem hinos que o baixo é super importante. Tem um hino até que eu gostava, não é porque o baixo faz solo, mas porque precisava de um tema forte, e o baixo tem essa voz. Era um hino assim: o grande dia do Senhor, perto estou. Então era grave, tinha que causar aquele impacto em quem estava ouvindo, para perceber que o dia do Senhor estava chegando. Então, cada voz tem o seu lugar e o seu momento. Como o corpo de Cristo, cada um tem o seu momento, sua utilidade e sua função. Às vezes, você não está fazendo solo, mas você está apoiando aquele que está fazendo solo. É a mesma coisa o instrumental, né, Kleber? Porque não dá para um instrumento ficar muito acima do outro. Ele tem que também ter uma equalização, né? Não sei qual o termo que se utiliza, mas tem que ter aí também um nivelamento, né? Com certeza, pastor. Acho que a equalização é a palavra certa, né? A gente tem visto aí, principalmente agora na live, né? Estava comentando antes do senhor chegar, que foi muito bem falado aí a nossa apresentação na live no domingo passado, né? Sendo onde os instrumentos estavam todos equalizados ali e graças a Deus ficou muito bom. E quando é assim, é uma uniformidade, né, entre os instrumentos, é audível. Agora, é diferente de eu estar tocando a bateria e daqui a pouco a guitarra aumenta um pouco.
E aí o baterista vai querer fazer um solo, então é complicado. Então, assim, a gente tem tomado esse cuidado para... Eu sempre tomei cuidado para não tocar alto na igreja, né? Então, assim, eu prefiro usar a mão muito mais leve do que pegar pesado. É diferente de que se fosse tocar fora da igreja, num culto ao ar livre, onde a gente pode ter um pouco mais de liberdade, né? Mas na igreja é assim, tem que ter um som uníssono ali para ficar bom para os ouvidos dos irmãos também. Eu acho que essa preocupação, essa última fala sua é fundamental. Até a gente ir para o fechamento aqui do nosso painel, essa última fala é fundamental, né? Que como está chegando ao ouvido dos nossos irmãos o louvor, quer seja cantado, quer seja tocado. Porque o músico ou o cantor, vamos usar essas duas nomenclaturas, né? O cantor que eu digo é aquele que usa o próprio microfone para cantar, muitas vezes canta sol, em duo. Sim. Ele precisa entender que trata-se de uma adoração, primeiro ponto. Sim. Segundo, em se tratando de adoração, tem que ter excelência. O que significa excelência? Começa pela afinação, passa pelo ensaio, né? E Sim. do ensaio, ele tem que saber escutar, porque senão, eu vejo muitas vezes, não é de hoje, aumenta aí, eu não estou tendo retorno. Aí a voz começa a ficar estridente. E a igreja deixa de adorar a Deus muitas vezes, porque não suporta o retorno que está tendo. Então, nós precisamos ter essa sabedoria, né? Para a gente oferecer a Deus e a igreja também receber o louvor, a adoração com qualidade, né, irmão Maurício? Sim, pastor. E o irmão está falando isso, o senhor pastor está falando, e eu estava pensando, aquela velha pergunta que vem à minha mente, por que eu canto, né? Se eu estou entregando adoração, eu estou na igreja, é uma adoração coletiva. Mesmo que eu esteja fazendo um solo, ou esteja cantando, eu estou fazendo um solo para a igreja adorar comigo. É uma adoração coletiva. Se o som que eu estou emitindo, com o meu instrumento, com a minha voz, é um som que não leva a igreja à adoração, porque está alto, porque está desafinado, porque está fora do que deveria estar, eu não estou levando a igreja à adoração. Está faltando alguma coisa, né? Está faltando. Então, essa questão da altura, essa questão da excelência, é uma questão importante para uma adoração coletiva que nós fazemos na igreja. É super importante isso. Agora, para a gente fechar, de fato, a questão do ensaio, né? O ensaio, como vocês mesmos já falaram no início da live, o ensaio ele é contínuo, não é só na igreja, não é só no momento do ensaio do departamento que se ensaia. O ensaio, ele começa em casa também, não é? O ensaio, como eu digo, na questão da palavra, eu passo horas estudando a Bíblia para depois ter 1 hora, quando muito, para entregar a mensagem. Então, a questão do ensaio, ele precisa... que não é ficar na igreja horas ensaiando. Acho que cortou aqui. Cortou. Agora vai. Então, Kleber, o ensaio começa em casa. Você mesmo disse que você chega em casa, em alguns dias você para, né, para poder se dedicar ao ensaio, né? Sim, pastor. Então, acho que assim, isso vai de músico para músico, e com certeza aí de cantor para cantor. Mas o que eu tenho em mente é o seguinte, é que a gente sempre quer dar o melhor para Deus, né? Só que muita gente não quer estudar, não quer se aperfeiçoar, não quer reciclar, porque hoje a grande palavra para o músico é reciclagem, né? Porque às vezes o músico acha que ele sabe muito, mas ele, às vezes, sabe aquilo que foi passado só. Então,
a grande verdade é que tem que ter uma reciclagem. Eu estava até falando com o irmão Maurício, eu falei com o Jézer também esses dias, que é importante a gente pegar todos os músicos da igreja e fazer uma reciclagem com cada um. Ó, o que é isso aqui? O que é assado, sabe? De passar certinho, de revisar, porque hoje o músico ele precisa disso, né? De uma revisão. Então eu acho que quando a gente está aí querendo fazer o melhor para Deus, que realmente seja feito, né? Que a gente tenha disponibilidade de aprender, de buscar coisas novas. Hoje o YouTube está cheio de coisas boas, ao mesmo tempo que tem coisas ruins, tem muitas coisas boas, edificantes, professores aí que estão dando toques de graça, assim, dicas de graça, sabe? Então, tem que estar atento para essas coisas. Eu estou bem atento, faço parte de vários canais, e assim, falo para os irmãos que é muito bom, só que a gente tem que partir de cada um aí querer se aperfeiçoar, né? Exato. Eu estava conversando com o pastor Manuel Soares, que vocês conhecem muito bem, pois já passou pelo Jabaquara, na nossa última estada na sede, eu estava conversando com ele, e depois ele até explanou isso também numa mensagem, também um pensamento dele, pastor Manuel Soares, que há um erro que nós falamos de púlpito, eu estou generalizando, né? Durante a liturgia do culto, tem a oração inicial, passa pelos hinos congregacionais, hinos departamentais, avulsos, testemunhos, etc. Aí depois tem a mensagem. E já escutamos, ele também dizia isso, nós escutamos muitas vezes determinado pastor, obreiro, falar, agora vamos para a melhor parte do culto, que é a mensagem. É uma fala que deveria ser abolida, né, dos púlpitos, porque o culto tem começo, meio e fim. O culto não é só a mensagem. A oração é o culto. A propósito, muitos não dão valor à oração, né? Mas a oração é parte do culto. O louvor da harpa, como o Maurício foi muito feliz aqui no exemplo que ele deu no começo da live, se você não assistiu o começo, depois você volte para assistir. Tem gente que canta sem força, sem ânimo, sem disposição. Ou seja, a alma ficou em casa, né? O corpo está presente, mas a alma está longe dali, né? Então, o que eu quero dizer, e novamente, esta foi uma fala de púlpito do próprio pastor Manuel Soares, e sem dúvida concordo plenamente, porque também penso assim, nós não podemos desvalorizar nenhuma parte do culto, nenhuma. Então, o louvor, quer seja só ou em grupo, também é uma parte importante. Eu só quero destacar isso, meu Maurício, porque é como se eu vejo, se eu fosse músico, eu estaria recebendo uma paulada. Bom, então o que eu fiz até agora não serviu. Isso, pastor, eu acredito que isso traz uma responsabilidade para os líderes de grupo de louvor. Porque, em tese, o louvor deve ser uma verdade bíblica cantada, de alguma forma. Se o louvor é uma verdade bíblica cantada, ele já é a palavra de Deus, só que transmitida de uma forma com música, né? Talvez não é uma forma como o pregador vai dispor, uma forma mais centrada, uma forma mais explanada, mas ele é uma verdade bíblica que está sendo entoada em forma de cântico. Aí cabe a responsabilidade de nós, que trabalhamos com música, trazer sempre hinos que tenham a realidade bíblica, a verdade bíblica. Porque aí eu posso falar claramente, não é a melhor parte do culto, é o culto, faz parte do culto. A palavra está sendo falada desde o primeiro hino, desde que o meu louvor, o louvor do grupo XY, traga a verdade bíblica. Isso é uma responsabilidade para nós. Isso aí. E para nós aqui também, né, irmão Kleber? Porque a palavra machuca, né, irmão Kleber? Desanima, não desanima? Com certeza, pastor. A gente conviveu todo esse tempo com isso, né? A gente chegava na hora da palavra, o irmão falava isso, né? Agora chegou a melhor parte, ou
dá a entender que o restante não valeu de nada, né? É triste porque algumas pessoas usam alguns jargões, né? Então, acaba ferindo alguns, né? Mas eu estou dizendo isso, irmão Kleber, porque todos nós, obreiros, também precisamos escutar isso. Precisamos saber que o culto é começo, meio e fim. Por isso que eu estou reforçando, né? Nós precisamos valorizar todo o trabalho do culto. Claro. O diácono, né, toda a parte de diaconia, que muitas vezes fica nos bastidores, estão cultuando ao Senhor. É fundamental. Sim. Não é? Sim, com certeza. Então, assim, a gente, dentro de tudo que a gente programou aqui, acredito que a gente conseguiu abordar todos os tempos, ou faltou algum ponto ainda, irmão Maurício? Que vale destacar? Nós abordamos todos os pontos, pastor. Eu acho que a mensagem foi passada, né, do que nós nos propusemos a fazer desde o começo do culto, né? Essa questão do louvor, da adoração em meio à pandemia e nossas possibilidades, né? Bacana. Só não nos esqueçamos aqui que, dentro do conceito de adoração, evite dizer, não vou falar nunca diga, mas evite dizer, eu adoro fulano de tal. Não, adoração é veneração, adoração é culto, adoração é a Deus. Então, o pastor Alfredo dizia assim, o pastor Alfredo Requidal dizia assim, inclusive em relação ao amor. Olha, o amor tem que ser dirigido a Deus. O amor. Porque na língua portuguesa tem muitas vertentes, em outros idiomas também. Mas o amor tem que ser dirigido a Deus. O resto, eu gosto. Mas trazendo para essa questão de adoração, é muito perigoso a gente falar, de fato, eu adoro, e isso é muito comum no linguajar do dia a dia, especialmente na língua portuguesa. Assim como eu reforço, nunca, ou evite dizer, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, não. Graças te dou, Senhor. Faz parte do culto também. A gratidão começa com graças, não com obrigação. Então, toda a adoração, nós precisamos aprender a parte conceitual, que é o teórico, é o beabá, para que a gente possa ir para a prática e exercitar com excelência aquilo para a qual nós fomos chamados na obra do Senhor. Então, irmão Kleber, considerações finais para a gente terminar. Só aproveitando, eu vi agora que o irmão Manuel, meu sogro, perguntando, que conselho dar para quem está triste em casa e como fazer que a música alegre a alma? Boa. Que conselho aí, irmão Maurício? Passa para os universitários. Deixa para o mestre Maurício responder. Não, que é isso? Me colocaram numa dura questão. Que conselho dá para quem está triste? Como fazer que a música alegre a alma? Olha, eu não sei qual seria o remédio, assim, mas eu entendo assim. Louve. Pegue sua harpa e cante. Porque Deus, a partir dali, ele vai falar com você de alguma forma. Eu não tenho, assim, um remédio direto, assim, olha, faça isso, mas abra sua harpa, louve, ou escute um louvor, um bom louvor, né? Um bom louvor que contém a verdade bíblica, palavra de Deus, porque de alguma forma Deus vai falar contigo e vai te alegrar, porque aquele louvor vai trazer uma verdade bíblica. A minha esposa ontem estava um pouco triste, né? A gente teve um evento de família e um louvor que uma outra irmã mandou para ela, falou com ela, e ela não sabia nada, não tinha pedido nada, e enviou uma palavra, um louvor, e aquele louvor falou com a pessoa. Então, eu não tenho assim, pastor, uma receita de bolo assim, faça isso. Mas eu sei o seguinte, confie em Deus, louve, porque Deus vai falar contigo de alguma forma. E vai te trazer a população. Isso aí. Na Bíblia mesmo a gente encontra lá, né, quando Davi louvava na sua harpa lá, que os demônios saíam de Saul, né? Então acho que de alguma forma, cantando ou tocando seu instrumento, desde que seja em reverência a Deus, de coração ali, louvando e adorando,
com certeza vai afastar todo o espírito mal aí das pessoas que estão tristes. Exatamente. O ponto final aqui que eu digo é, na sua casa, louve, não se preocupe com a afinação, obviamente, porque está na sua casa, mas louve com a alma. Coloque a alma em evidência. Traga a alma. Coloque a sua alma na ponta da língua, né? E Sim. deixa ela dizer, através do louvor, o que está no teu coração. Então, meus irmãos, nós estamos terminando aqui esta live. Agradecemos a companhia de todos vocês. Nos perdoe aí pelos contratempos técnicos, especialmente aqui da minha parte, por conta desse meu computador, mas ele está funcionando bem, tem as suas limitações, mas está nos ajudando, graças a Deus por isso. Mas ele está bem obsoleto, então é normal que ele dê algumas travadas e assim por diante. Mas agradeço a companhia de todos vocês, agradeço ao irmão Kleber, irmão Maurício, todos vocês que procuraram prestigiar aqui o trabalho, e também já fica a nossa gratidão àqueles que assistirão em outro horário, porque seguramente muitas outras pessoas assistirão em outro horário, né? Então, o propósito era esse, como bem disse aqui os nossos irmãos, de trazer aqui uma reflexão dentro da adoração. Onde está a minha adoração? Eu nem estou falando a sua, a pergunta foi pessoal, para mim mesmo. Né? Onde está a minha adoração? E eu complemento. Como está? Onde está e como está? Portanto, louve ao Senhor, adore ao Senhor, engrandeça ao Senhor, exalte ao Senhor, porque Ele merece a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, as considerações e agradecimentos, irmão Kleber, por favor. Agradeço aí, pastor, o senhor, o irmão Maurício, que me chamou também na semana, se eu podia participar, sendo que o irmão Jorginho não pôde estar presente com a gente, né? Então, eu falei para ele que de antemão ajudaria sim, estaria com ele aqui, e os irmãos podem contar aí comigo no que for, no que eu puder ajudar, com certeza estarei à disposição. Deus abençoe. Amém. Maurício, as considerações, por gentileza e agradecimento. Gostaria de agradecer ao pastor Rogério pela confiança, ter nos chamado para esse trabalho. Nós temos pouco conhecimento, mas o pouco que nós temos, a gente procura falar para os irmãos, né, trocar as informações, porque nós também precisamos aprender. O irmão Kleber aí, que está colaborando brilhantemente também com sua visão, com o seu conhecimento. Eu gostaria de agradecer aos irmãos que estão nos prestigiando, aqueles que forem assistir novamente. E qualquer sugestão, irmãos, nós estamos abertos para ouvir, para aprendermos mais também com os irmãos, né? Nós não somos os donos da verdade. Nós queremos também aprender com os irmãos, porque necessitamos também desse aprendizado. Como o pastor falou, no corpo de Cristo a gente sempre está aprendendo alguma coisa com os irmãos. Exatamente. Então, meus prezados, ótima noite a todos vocês. Volto a dizer, isso não é um culto, isso aqui é apenas um painel temático. Já fizemos a oração inicial. Mas desejo a todos vocês a bênção de Deus, que o Senhor Deus dê saúde a todos. Agradeço imensamente o carinho, a paciência dos irmãos, porque não é fácil, né? Todo esse processo não é nada fácil. Mas aí agradeço a companhia de todos vocês e daqueles que também nos assistirão. E vamos adiante com Cristo Jesus no barco, que tudo vai bem. Ótima noite para a família, Deus abençoe a todos. Estamos terminando aqui a nossa live. Amém. Estou desconectando, só mais um segundinho que já vai.